agora na Venezuela existe a chance dessa falta de energia que está acontecendo lá há alguns dias ser causada por um ataque à infraestrutura de TI deles, de automação do ambiente industrial. Bem, então vamos começar aqui. A nossa agenda de hoje, primeiro eu vou falar rapidamente da ITGX, depois vamos para o assunto do dia, que é o Kaspersky Industrial Cyber Security. Vamos ter uma sessão de perguntas e respostas e termina. Tá? Para quem ainda não conhece a ITGX ou conhece pouco, a ITGX tem 4 unidades de negócio. Uma de BI, uma de infraestrutura e segurança, que é o que a gente está abordando no nosso WebEx de hoje, uma área específica de banco de dados e uma área separada de digital performance, para aplicação de performance, para verificação de performance de aplicação. Aqui eu vou desligar aqui, botar todo mundo em mute, que está fazendo um barulhozinho aqui, botar em mute aqui algumas pessoas, tá? E tudo isso aqui é operado e suportado pelo nosso SOC e pelo nosso NOC, que funciona em regime de 24/7. E o que esse SOC, esse NOC, que a gente chama de SNOC, faz? Né? Ele monitora a TI dos nossos clientes em regime 24/7, respondendo a incidentes e gerenciando o SLA dos principais ativos. Né? E o que a gente monitora? Monitora a infraestrutura, aplicação, backup, patch, antivírus, segurança de redes. Porque quando você tem uma monitoria completa do seu ambiente, você tem uma maior visibilidade do que acontece nele. Tendo maior visibilidade, você tem uma maior agilidade, tanto para evitar problemas, quanto para resolver problemas, depois que eles acontecem. Né? A ITGX tem 7 anos no mercado, tem crescido bem, clientes em todo o Brasil, desde o Amazonas ao Rio Grande do Sul, companhias de todos os segmentos e tamanhos, e somos Kaspersky MSP Gold Partner. Né? Nós prezamos muito pela qualidade dos nossos serviços, então por isso que toda a equipe é amplamente certificada. Por exemplo, em relação a Kaspersky, nós temos 3 Systems Engineers nível 2 e 2 especialistas. Então, a gente preza muito na qualificação da nossa equipe, todos os treinamentos e certificações, o pessoal participa para estar pronto para atender todas as necessidades dos nossos clientes. Né? E quem são os nossos clientes? Essa é uma pequena lista deles. Na parte específica de indústria, a gente pode citar aqui a Brookfield Energia Renovável, a Norte Energia, Brasil PCH, né? Tem também a Supervia, o Metrô do Brasil. Fora isso, na parte de telecom tem a Claro e a Mundivox. Tem a parte de hospital, saúde, né, como Oncologia DOR, Fiocruz, até as Forças Armadas com a Marinha. Né? Esses aqui são os nossos principais parceiros, sendo que hoje a gente vai falar especificamente da solução da Kaspersky. Né? Então agora eu vou passar o controle para o Graziani, que é o especialista da Kaspersky, desse produto, que vai falar um pouquinho da solução para a gente. Um minutinho para eu passar aqui. Graziani, agora a bola está com você. Se você puder compartilhar a tela e começar a apresentação, muito obrigado. Beleza. Acho que já está aparecendo aí, ou Sérgio, você pode confirmar se está vendo a minha apresentação? Já está aparecendo aqui, sim. Muito obrigado. Beleza. Bom dia a todos, tá? Meu nome é Graziani Souza, eu sou gerente de pré-vendas da Kaspersky.
E hoje a gente vai falar um pouco da nossa proteção voltada para o ambiente industrial, que é o Kaspersky Industrial Cybersecurity. Quanto à apresentação em si, vocês não precisam se preocupar em tirar prints e nada, porque a gente vai mandar essa apresentação depois para vocês, tá? Pra vocês terem informação, terem acesso a todos os slides. E se durante a apresentação vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem já ir mandando no chat. No final, ali, como o Sérgio comentou, a gente vai ter ali uma sessão de perguntas e respostas. Se eventualmente tiver alguma pergunta que a gente não tenha a informação nesse momento, depois por e-mail a gente manda essas informações, ok? Então vamos dar início aqui à apresentação. Aqui vai ser a agenda da nossa apresentação de hoje, tá? Falar um pouco do landscape das ameaças voltadas para o ambiente industrial. Os problemas de você ter uma solução de cibersegurança típica para o ambiente de rede industrial. Depois vamos falar em si da solução, Kaspersky Industrial Cybersecurity, e falar um pouco também da parte de awareness e education relacionada ao ambiente industrial. Esse slide aqui é muito interessante, tá? É uma pesquisa feita pela própria Kaspersky, com base nos clientes que já possuem nossas soluções, tá? Ele é de 2017, não está tão atualizado, mas já dá para a gente ter uma ideia de como estão crescendo as ameaças voltadas especificamente para os ambientes industriais. Vocês podem ver que aqui na América Latina, em torno de 40% dos computadores industriais tiveram algum tipo de ameaça, tá? E no geral, de 1 a cada 3 computadores tiveram algum tipo de ataque. A gente sabe que com o advento da indústria 4.0, muitos segmentos de indústria estão colocando internet no ambiente industrial, ou então abrindo algumas portas de firewall para você receber alguma informação de questão de produção, etc. E acabam se tornando vetores de ameaça, vetores de ataque, tá? Que estão nesses slides aqui, tá? Aqui seria um segmento, uma arquitetura comum, tá? Do ambiente industrial, como deveria ser, né, na verdade. A gente tem aqui a rede corporativa com acesso à internet, uma segmentação entre a rede corporativa e a rede industrial, tá? Que pode ser feita por um roteador, por um firewall, etc. Temos a rede industrial, que vai ter os computadores de engenharia, servidores de escada, etc. A rede de controle e os equipamentos de campo, tá? Quando a gente fala de possíveis vetores de ataque, né, que é justamente o que eu estava comentando, que isso vem com o advento da indústria 4.0, o que acontece? Você tem aqui comunicações que você tem que liberar para você receber informações de campo, tá? Às vezes você precisa ter alguma informação de produção para você mandar para um sistema MES, alguma informação que você vai mandar para o seu ERP. Então você vai ter que configurar regras para permitir essa comunicação, né? E dependendo de como elas forem configuradas, você pode estar aí abrindo brechas para ameaças de vulnerabilidades que podem vir pela internet. Normalmente, o pessoal que suporta os sistemas SCADA, eles fazem um acesso remoto para fazer esse suporte. Então, dependendo de como é liberado esse acesso, você está dando uma abertura para uma ameaça vir pela internet. A gente sabe que pendrives hoje em dia contêm ameaças. Às vezes você tem um pendrive que pode afetar a rede industrial e esse malware pode se alastrar para a rede corporativa, para a rede industrial também, tá? E o inverso também, dependendo de como esses computadores estiverem configurados, se tiverem nenhuma regra de controle de pendrives, você pode ter ali um pendrive infectado que pode afetar a sua rede corporativa. Uma rede Wi-Fi não segura, né? Às vezes você tem uma fábrica que está num ambiente remoto, então a ideia é de que você não precisa colocar senha numa rede Wi-Fi ali para ter acesso ao equipamento, mas a gente sabe que às vezes você tem um terceiro, que ele está ali na portaria, por exemplo, ele já pode acessar essa rede, ver que ela está sem senha, e ali ele pode fazer um scan na sua rede e ver que tipo de equipamentos que você tem e até passar vírus mesmo para dentro da rede industrial, tá? Então vamos seguindo aqui. Aqui esse slide ele fala mais ou menos assim, qual é o problema de você usar soluções corporativas de cibersegurança para o ambiente industrial, tá? O maior problema, a gente sabe, não só de outros fabricantes, mas como da própria Kaspersky, o nosso endpoint tradicional, ele vai ter um alto consumo de recursos, porque ele vai ter que proteger a máquina como um todo. É uma máquina que ela vai ter acesso à internet, vai ter um cliente de e-mail. Então ali você tem que ter vários módulos de proteção para garantir que os dados estão acessíveis, estão protegidos, os dados do usuário, né?
A gente vai ter normalmente no ambiente, numa solução de endpoint corporativa, proteções proativas, ou seja, ele vai ter módulos de análise de comportamento que vão estar monitorando todas as ações do usuário e dos arquivos dos softwares dentro da máquina para ver se não tem nenhum comportamento malicioso, e isso acaba também consumindo recursos da máquina. Tá? A gente sabe também que a rede industrial tem protocolos específicos, tá? Então, eventualmente, você tem um endpoint com firewall, ele não vai conseguir entender esses protocolos e pode causar falsos positivos. Tá? Quando a gente vai usar uma solução típica no ambiente industrial, ou seja, uma solução corporativa de cybersecurity, você vai ter que fazer ali várias configurações para que ela possa funcionar e não afetar tanto o computador industrial. Então, você vai ter que fazer uma instalação manual, criar diversas exceções para que os softwares não parem de funcionar, e você vai ter que desativar vários módulos de segurança. Eventualmente, se você está colocando uma solução corporativa, você vai desativar o módulo de análise de comportamento, você vai desativar o firewall, você vai desativar outros módulos, e fica difícil para você fazer essa gestão, para você gerenciar essas políticas de segurança para cada equipamento industrial. Tá? Então, nesse caso, a Kaspersky desenvolveu esse produto chamado Kaspersky Industrial Cybersecurity, que a gente chama de KICS, tá? Justamente para você manter a proteção sem precisar fazer configurações específicas, tá? E evitar falsos positivos e impacto de performance no ambiente industrial. Okay? Aqui seria uma abordagem completa das soluções que a gente consegue oferecer. Tá? Na parte de produtos, a gente tem a proteção para os computadores industriais chamado KICS for Nodes. Para análise de rede de comportamento, a gente tem o KICS for Networks. E para fazer a gestão desses produtos, a gente tem o nosso software chamado Kaspersky Security Center, que acaba sendo a mesma console de gerenciamento para outros produtos da Kaspersky. O próprio endpoint tradicional, o produto para virtualização, é gerenciado por essa mesma console. Então, se eventualmente um cliente já possui ou não possui ainda a nossa proteção de endpoint para os computadores corporativos, ele pode compartilhar a mesma console ou fazer um esquema de servidor mestre escravo, né, para você unificar essa gestão e facilitar a gestão de TI e de TA. Okay? Na parte de serviços, a gente tem a parte de treinamentos, tá? E a parte de assessment também, resposta a incidentes e threat intelligence. Eu vou entrar em detalhes em cada um desses módulos nos próximos slides. Falando agora um pouco do software em si, tá? Do software de proteção, a gente vai falar um pouco do KICS for Nodes. Aqui são os módulos principais que ele possui. Tá? A gente consegue fazer um whitelist de aplicações para liberar somente o que for necessário para ser executado na máquina. A gente vai conseguir fazer o controle de dispositivos, ou seja, qualquer dispositivo de armazenamento em massa, você pode bloquear de forma completa ou liberar algum, conforme a necessidade. O antivírus, o módulo de proteção de antivírus, ele trabalha com multiprocessos e consome poucos recursos, tá? Nos próximos slides eu vou mostrar para vocês qual que é o requisito mínimo de memória que ele possui. E a gente consegue monitorar também acesso a arquivos confidenciais, tá? Falando da camada de rede, a gente vai ter um produto chamado KICS for Networks, tá? Que ele vai trabalhar como um IDS industrial, ou seja, ele vai escutar a rede industrial, vai conseguir entender os protocolos, e também vai fazer a gestão de eventos e gerenciamento, e vai gravar os logs de tráfego que está trafegando pela rede industrial. Tá? Aqui esse slide ele mostra qual que é a abordagem, ou seja, onde nossos produtos serão instalados. Tá? Então aqui na rede de controle e na rede de escada a gente vai ter o KICS for Nodes em estações de operação, servidores SCADA, servidores de banco de dados e etc. Tá? Vamos ter o Kaspersky Security Center fazendo a gestão desse produto, tá? Que, como eu disse, você pode ter aqui esse pode ser um servidor escravo, por exemplo, e você pode ter um servidor master aqui na rede corporativa para receber relatórios e conseguir fazer a gestão também. O pessoal de TI também tem essa visibilidade. Na camada de rede, a gente vai ter o KICS for Networks, tá? Ele vai trabalhar aqui conectado no switch, através de uma porta espelhada para receber esse tráfego, tá? Ele é um produto que trabalha de forma passiva. E também podemos ter o KICS for Nodes aqui nas estações de controle de operação. Em equipamentos de campo, ou seja, equipamentos físicos e PLCs, nada é instalado. Tá? O nosso produto ele é voltado para a rede e para computadores. Para PLCs,
nada é instalado nesse tipo de equipamento. Ok? Agora falando em detalhes do Kaspersky Industrial Cybersecurity for Nodes, né, KICS for Nodes. Aqui algumas ameaças, como eu já falei no início, que podem acontecer na rede industrial, tá? E isso é muito comum. É muito comum na rede industrial a gente não ter nenhuma proteção instalada, ou se tem alguma proteção, ela está com módulos desativados, abrindo brechas de segurança. Tá? Então o nosso produto ele vem para proteger ele contra ameaças de pendrive, de acessos remotos, ou de hardwares conectados na rede industrial durante uma sessão de manutenção, por exemplo. Tá? Então aqui são exemplos de malware que pode afetar os computadores, né? A gente sabe que eventualmente ali o usuário, o operador, ele tem muito tempo livre ali, ele pode tentar colocar algum jogo, algum malware, ou até trazer algum ransomware para dentro da rede industrial, tá? Você pode ter, por exemplo, uma rede Wi-Fi que pode estar aberta, o usuário pode, por exemplo, fazer um hotspot ali no celular para conseguir contornar as medidas de segurança da empresa, e ele está trazendo ali também uma ameaça para a rede industrial. Aqui os módulos que o nosso produto possui, tá? KICS for Nodes. Então, o Application Source Startup Control seria o controle de inicialização de aplicativos. Ele vai fazer uma lista branca, ou seja, ele vai cadastrar todos os arquivos da máquina que podem ser executados ou não. E por padrão ele vai ficar no modo de Default Deny, ou seja, tudo que não estiver na lista não será executado. Então, só esse módulo já vai conseguir fazer uma proteção bem abrangente para computadores industriais, tá? Porque esse módulo bem configurado já vai evitar cavalos de Troia, ransomware, etc., que sejam executados na máquina. Tá? A nossa proteção de antivírus, ela é própria para o ambiente industrial, tá? Então ela já vai trabalhar com o mínimo de consumo de recursos possíveis, tá? Ela tem uma arquitetura não intrusiva, você pode configurar os módulos dele para que não faça nenhum bloqueio, ele pode trabalhar somente no modo de monitoramento, tá? A gente tem um módulo específico de anti-cryptor, que seja um módulo que protege servidores e estações de operação contra ataques de ransomware, tá? E também temos a questão do OS Log Inspection, que no próximo slide eu vou dar mais detalhes, tá? E na parte de controles, a gente vai ter o controle de dispositivos, para você limitar o uso de dispositivos de armazenamento em massa, seja pendrives, HD externos, etc. A gente vai conseguir gerenciar as redes Wi-Fi também, no caso de um notebook ou um computador que tenha uma placa, né, Wi-Fi. Então, nesse caso, a gente vai cadastrar na política de segurança as redes Wi-Fi que o usuário pode se conectar. Então, se você tem aquele operador ali um pouco mais esperto que vai tentar rotear o celular para acessar a internet, ele não vai conseguir porque a rede que ele está abrindo não está homologada para liberar o acesso. Tá? E também temos o File Integrity Control, que no próximo slide a gente tem mais detalhes. Aqui, eu não vou falar todos os itens que o File Integrity Monitor Log Inspection possui, tá? Mas eu vou falar de forma mais abrangente. O File Integrity Monitor ele é um módulo muito interessante para você cadastrar uma pasta ou arquivos de projetos, por exemplo, que você quer garantir a integridade deles. Então você sabe que tem aquele projeto ali de escada que você quer garantir que ele não tenha nenhuma alteração, então você cadastra esse escopo nesse módulo, tá? E qualquer uma dessas operações que sejam feitas, o antivírus vai dar um alerta, a proteção vai dar um alerta para o administrador, dizendo que teve alguma alteração. Então, se por exemplo, a data do arquivo foi alterada, o tamanho da pasta do arquivo aumentou, foi alterado o nome, qualquer operação, por exemplo, até se apagou com Shift Del, por exemplo, qualquer operação feita nesse escopo de proteção, o administrador vai receber um alerta, não vai ter nenhum bloqueio nesse sentido, tá? Então esse produto também, esse módulo só trabalha de forma passiva, ele vai dar um alerta para o administrador de que houve uma alteração naquele escopo de proteção, naquele escopo de pastas ou arquivos importantes que não deveriam ser alterados, tá? E também temos o Log Inspection, que esse módulo aqui também é muito interessante. Ele já vem com algumas regras pré-definidas, mas a gente consegue também alimentar essas regras. E esse módulo ele vai monitorar os eventos do Windows, o Windows Event Log. Tá? Então, por exemplo, um módulo muito interessante é esse ataque de força bruta no sistema. Então, se eventualmente um atacante está tentando quebrar a senha do Windows de forma remota, a gente sabe que se você está pelo remote desktop tentando quebrar a senha, ele não bloqueia a senha, né? Ele vai tentando, até que uma hora ele consegue descobrir a senha e acessar esse servidor.
Uma vez o usuário, o hacker, no caso o atacante, dentro do servidor, com acesso administrativo, né, ali você já perdeu todas as suas camadas de proteção, foram por água abaixo, porque ali ele pode fazer o que ele quiser, ele pode copiar arquivos, apagar arquivos, criptografar arquivos, né, ele vai ter o acesso completo ao servidor. Então, assim, você monitorar o Windows Event Log é complicado, não tem nenhuma ferramenta assim, específica para isso, tá? Então, esse módulo do Kix for Nodes é muito importante para os administradores terem essa visibilidade de qualquer exploração de vulnerabilidade que seja registrada no Windows, tá? E não só isso, como ataque de força bruta, mas também algumas outras regras que estão criadas aqui. Então, por exemplo, uma atividade atípica durante uma sessão de logon, uma questão de tentar elevar privilégios do grupo de administradores. Então, tem várias regras já pré-definidas que o produto vai conseguir monitorar e dar o alerta também para o administrador de que uma coisa fora do comum aconteceu também. Ok? Falando aqui do consumo de recursos. O produto ele exige pelo menos 256 MB de RAM para funcionar. E também ele aceita do XP Service Pack 2 ou XP Embedded para cima. Então, é claro que eventualmente você pode ter um cliente ainda com Windows 2000, né? Aí já não é o foco desse produto, mas se o cliente tiver Windows 2003 Server ou Windows XP, essa solução já vai ser compatível. E a gente sabe que tem alguns equipamentos que rodam XP Embedded, a gente consegue também fazer a instalação, tá? Ou XP ou Windows 7 Embedded, no próximo slide tem a lista completa de compatibilidade, tá? Ele é um produto que, uma vez instalado, ele não vai solicitar reboot da máquina, ou seja, não vai precisar de reinicialização caso você tenha que desinstalar o produto ou atualizar o produto para uma nova versão, tá? A gente sabe que um computador do ambiente industrial não é tão simples de fazer o reinício, né? Você tem que garantir que o computador esteja sempre ligado. Então, essa funcionalidade é muito importante. Se eventualmente você instalou o produto, você precisa tirar por alguma razão, ele não vai solicitar o reinício da máquina devido a essa alteração. Como eu comentei anteriormente, todos os módulos do produto conseguem trabalhar no modo de monitoramento somente, ou seja, proteção em tempo real, controle de dispositivos, anti-cryptor, todos esses módulos podem trabalhar no modo de monitoramento e dar alertas somente para o administrador, sem que nada seja feito de forma efetiva. Okay? E o produto também ele vai, como ele trabalha com definições feitas para Kaspersky não só para o antivírus corporativo, mas para todas as nossas soluções, ataques novos, ataques 0 days que são descobertos pela Kaspersky, também já vão estar disponíveis nessa solução. Tá? E aqui a lista de compatibilidade dos sistemas operacionais. Como vocês podem ver, para estações de trabalho, o suporte começa a partir do XP Service Pack 2 e vai ter as últimas versões do Windows 10. E para servidores, a partir do 2003 Service Pack 1. Tá? Então, hoje em dia, a gente sabe que muitos softwares, muitos equipamentos que já dos fabricantes estão homologados para determinadas versões de sistema operacional e não é tão simples de você migrar isso, porque vai envolver custos e novas homologações. Então, com a nossa solução, vocês podem manter os sistemas legados dentro da sua empresa e protegidos contra ameaças, tanto antigas quanto novas, ameaças não conhecidas. Tá? E aqui temos também as versões embedded, tá? Assim como o XP, o Windows 7 Embedded, o Windows 8 Embedded, e não está aqui no slide também, mas tem o Windows 10 IoT, também já está compatível com o nosso software, com a nossa solução de proteção de endpoint. Tá? Agora vamos falar um pouco do Kix for Networks, tá? Só lembrando que esses produtos, eles podem trabalhar interligados, ou seja, podem trabalhar em conjunto, mas também podem trabalhar de formas independentes. Então, eventualmente, você pode ter só o Kix for Nodes ou só o Kix for Networks, tá? Nenhum é dependente do outro, tá? Isso vai de acordo com a necessidade de cada indústria. Tá? Falando um pouco agora do Kix for Networks, ele tem aqui, basicamente, duas funcionalidades. A primeira, principal, relacionada à segurança. Ele vai detectar ameaças típicas de TI, ou seja, de malware, scan de rede, etc. Ele vai conseguir monitorar a rede contra esse tipo de ameaça. E também ele vai proteger contra ataques direcionados aos sistemas de PLC e sistemas de segurança. Tá? A gente vai conseguir analisar a proteção desses dois sistemas também. E falando de itens não relacionados à segurança, o produto ele vai conseguir fazer um inventário, ou seja, o Asset Management do seu ambiente. Tá? Eventualmente você tem ali tudo que tiver MAC address ou IP, ele vai conseguir fazer a descoberta e vai cadastrar esses itens de forma visual para você ter um inventário.
do seu parque, tá? Eventualmente, essa rede é muito grande, é difícil você manter um inventário completo, tá? Ele vai manter também a integridade da rede, ou seja, ele vai criar regras de forma automática de comunicação e qualquer coisa diferente das regras ele também vai dar um alerta para o administrador. E por último, o produto ele também consegue monitorar ações de terceiros dentro da rede industrial. Então, por exemplo, esse produto ele tem um módulo que vai detectar novos endereços IP na rede. Então, se um terceiro entrou na sua rede, se conectou, foi lá no switch, conectou o notebook de fazer uma manutenção, o produto vai dar um alerta falando, ó, apareceu uma nova máquina na rede. A gente sabe que na rede industrial não é tão comum você ter alterações, ou seja, máquinas novas na rede. Normalmente isso vai ser homologado, vai ser feito no momento de parada, né? Então, se você está num dia de produção e aparece um novo IP na rede, não é uma coisa tão comum, tá? Então, o administrador vai ter essas informações e pode tomar depois tomar ações com essas informações que ele recebeu usando a nossa ferramenta. Tá? Aqui está falando um pouco como seria o funcionamento dele. Tá? Então, ele é um produto que pode trabalhar somente via software, pode trabalhar de forma virtualizada ou um hardware, pode ser um appliance mesmo. Tá? E ele trabalha somente de forma passiva, de modo de monitoramento da rede industrial. A gente pode pegar informações da rede através de uma porta espelhada do switch, e se o switch não tiver essa capacidade, a gente pode colocar um dispositivo chamado TAP, que vai ficar ali entre o switch e a rede, coletando esse tráfego e mandando para a nossa solução. Tá? Aqui são todos os módulos que o produto possui. Tá? Então, como eu falei no início, ele vai detectar dispositivos de rede e ameaças de segurança. Qualquer nova conexão não conhecida, ele vai fazer a detecção. E comunicação entre os dispositivos de rede também ele vai fazer esse monitoramento. Tá? Então, comunicação, eventualmente, você pode ter somente uma máquina, cada pode acessar um PLC para fazer uma configuração, uma atualização, etc. Então, você deixa essa regra ok. Se uma outra máquina tentar fazer esse mesmo acesso e não tiver na lista branca, o administrador vai receber um alerta dizendo que tal IP tentou fazer tal acesso e fazer tal operação em um PLC. Ok? O produto ele também faz gerenciamento de eventos, tá? Ele vai trazer os eventos mais importantes de acordo com a criticidade, eventos críticos, eventos de aviso, etc. Vai fazer a correlação de eventos e vai também ter o histórico desses eventos. Esse módulo de correlação de eventos é bem interessante, porque a gente pode dar um exemplo de um terceiro chegou na sua rede, conectou a máquina no ambiente industrial, aí gerou um evento, novo IP na rede. Aí, de repente, esse terceiro rodou um software para fazer um scan na rede. O produto vai trazer o evento também. IP tal está fazendo um scan na rede. Aí, depois, esse mesmo terceiro tentou se conectar no PLC usando a senha padrão. Vai ser gerado um terceiro evento, e aí, nesse momento, né, conforme cada evento é feito através de uma mesma origem, o produto vai fazer essa correlação de eventos e vai facilitar a visualização do administrador para ele tomar uma ação. Tá? O produto ele vai trabalhar também na parte de monitoramento dos parâmetros industriais, tá? E também vai detectar alterações maliciosas. Na parte de PLCs, ele também vai pegar comandos, tá? Que são enviados para o PLC, ou seja, comando de start, stop, comando de autenticação, ou seja, foi tentar conectar no PLC e errou a senha, leitura e escrita de projeto, de configuração e etc. Tá? Tudo isso daqui a gente consegue fazer na parte de PLCs. Tá? E na parte de integração, o produto ele vai estar integrado também com a nossa console de gerenciamento, o Casper Security Center. Se na sua rede, eventualmente, você tiver um sistema de CIEM ou syslog, a gente consegue também enviar alertas, enviar eventos para esse tipo de sistema. E também conseguimos enviar eventos por e-mail. Tá? O Security Center já consegue fazer isso, tá? Mas se eventualmente uma empresa não quiser usar o Security Center, a própria solução consegue disparar também eventos por e-mail por administrador. Tá? Seguindo, aqui a lista completa de itens de funcionalidades do Kixor Networks. Tá? Então ele vai conseguir fazer inventário de dispositivos, detectar comunicações não autorizadas, exploração de vulnerabilidades e ataques de força bruta, comandos de PLC e também parâmetros de PLC. Isso daqui é interessante. Durante o processo de POC, de projeto, de implementação,
o cliente vai fornecer para a gente quais são as variáveis críticas que ele quer monitorar. Então, se eventualmente você tem aqui uma caldeira que ela tem que ter o PLC está fazendo esse monitoramento dela e ele sabe que o valor máximo de temperatura é 100 graus Celsius, por exemplo. Tá? Então, o operador vai ter essa informação na tela, tá? Mas o nosso produto ele também consegue monitorar essas variáveis, ele vai abrir os protocolos industriais, e aí com essas variáveis que a gente cadastrou, e os valores, né, a gente tem que informar quais serão os valores mínimos e máximos, o produto vai dar um alerta também, falando assim, ó, essa temperatura, esse valor excedeu o limite cadastrado. E aí o administrador também vai receber essas informações, tá? Isso daqui é muito interessante, porque se eventualmente você teve algum problema aqui no seu servidor SCADA, ele parou de monitorar, parou de comunicar com o PLC, o nosso produto ele ainda vai conseguir pegar essas informações da rede e dar um alerta para o administrador. Tá? E no caso de um incidente, o produto vai estar gerando os logs, os eventos e também já faz um dump da rede. Você cadastra ali se você quer ter uma cópia da rede dos últimos dias, das últimas semanas, né? Isso vai só depender do espaço em disco. Se você precisar fazer uma análise futura desse tráfego, você consegue extrair essa informação da ferramenta. Aqui falando um pouco da evolução do nosso produto, tá? Hoje a gente está a versão comercial, nossa versão 2.7, tá? Mas a versão 2.8 já está em fase de beta, ou seja, qualquer cliente que queira fazer uma POC já consegue usar essa versão, que ela já está com o prazo de lançamento agora em maio, tá? É o prazo que informaram para a gente. Então essas novas features que eu comentei estarão já disponíveis nessa nova versão, tá? A versão 2.7, ela estava baseada muito na parte somente de eventos, tá? Então essas novas features foram adicionadas para justamente atender a demanda dos clientes do ambiente industrial. Tá? Aqui são algumas telas do produto, tá? Então aqui na parte de descoberta de dispositivos, ele vai descobrir qualquer tipo de dispositivo que tenha MAC address ou IP, independente do dispositivo, ou seja, computadores, servidores, notebooks, PLCs, roteadores, tá? Esse próximo slide aqui tem um zoom um pouco maior de como é a tela do produto, tá? Vocês podem ver que é uma interface web, é uma interface amigável, tá? Aqui no dashboard a gente consegue ver o consumo de recursos do hardware, né, do appliance, tá? Aqui, se você tiver vários sensores, ele vai trazer como está o tráfego desses sensores. Aqui na parte de inventário, ele vai trazer a quantidade de dispositivos, tá? Aqui a gente tem os eventos, que você pode colocar filtros aqui nas últimas 12 horas, da última hora. Do lado esquerdo, a gente tem aqui alguns devices que tenham já um evento relacionado. E quando você clica no dispositivo, ele mostra aqui os eventos que estão relacionados a esse device. Ok? Aí aqui na parte de inventário, quando a gente entra aqui na parte de devices, ele vai trazer a lista de dispositivos, tá? Então, quando você clica aqui no dispositivo, ele vai ter aqui a parte de informações do dispositivo e vai dizer com quem ele está se comunicando. Então, por exemplo, esse device aqui é um PLC, tá? Então, aqui ele fala que ele trabalha no protocolo da Siemens, né, o S7COM, tá? E com quais outros PLCs que eles conseguem se comunicar, tá bom? Aí aqui funcionalidades adicionais. Com essa descoberta dos assets que ele faz e como ele consegue detectar com quem ele se comunica, o produto também ele vai fazer um mapa da rede também. Tá? Então ele vai dizer que o computador tal se conversa com tal PLC, aqui você tem um firewall que está comunicando com essa máquina, aqui você tem um access point, etc. Então você tem todo o mapa da sua rede, tá? E se você já tem algum alerta, algum evento de segurança, ele fica aqui com esse alerta, você clica no dispositivo e ele já vai trazer qual é o alerta, qual é o evento que foi gerado por esse dispositivo, independente de qual seja um computador, seja um PLC. Tá? Aí aqui por último, na parte de eventos, tá? Como eu disse no início, ele vai fazer a correlação de eventos, tá? Então aqui essa sequência aqui é bem interessante, tá? Então ele aparece aqui, ó, novo host descoberto por ARP, ou seja, pelo protocolo ARP. Depois ele fez uma requisição de IP. Depois ele tentou fazer um ataque de força bruta no PLC. E aí vai gerando eventos, tá? Tudo relacionado com essa nova conexão, tá? Então isso vai facilitar para o administrador ter uma visibilidade de qualquer evento, de qualquer coisa não comum que esteja acontecendo na rede industrial. Ok? Aí,
falando agora um pouco da nossa console de gerenciamento, o Kaspersky Security Center. Tá? Como eu disse, ela é a mesma console tanto para o ambiente corporativo como para o ambiente industrial. Tá? Então, eventualmente, algumas features que você usa no ambiente corporativo, você pode aplicar também para o ambiente industrial. Claro que de forma controlada, né? Mas você pode também aplicar, como, por exemplo, detecção de vulnerabilidades e correção de patches para Windows, tá? E software de terceiros rodando no Windows também. Então, eventualmente, eu sei que não é tão simples aplicar um patch em computadores industriais, mas você pode usar o nosso módulo de detecção de vulnerabilidades. Ele vai trazer quais são as vulnerabilidades pendentes de aplicação e você pode corrigir vulnerabilidades específicas. Você não precisa, eventualmente, colocar uma nova versão do software, etc. Você pode só corrigir aquela vulnerabilidade pendente, ok? O produto ele vai ter a gestão de políticas, tá? Então, a gestão de políticas de segurança vai ser de forma centralizada, tá? O produto vai ter a questão de relatórios e notificações. Então, ali, os eventos gerados, tanto no Kix for Nodes quanto no Kix for Networks, serão transferidos também para a console do Security Center, tá? O produto também vai ter um dashboard de relatórios e também consegue enviar notificações por SMS ou por e-mail para o administrador, tá? Através do Security Center, a gente consegue fazer integração também com sistemas de CIEM, os de mercado, ArcSight, Splunk e KeyRadar. Qualquer outro que não seja desses três, a gente consegue enviar informações também via Syslog. E uma integração interessante que o produto consegue fazer também é enviar informações de segurança direto para a tela do operador. Tá? Eu acho que nesse slide aqui tem isso. Aqui nesse slide ele está mostrando como seria a solução completa. Tá? Então a gente poderia ter aqui no Security Center dentro da rede industrial. Você pode ter na rede corporativa um outro Security Center com acesso à internet para conseguir baixar as definições de vírus, etc. E aqui você precisa ter só uma porta de comunicação para que esse cara aqui receba as definições. Se eventualmente você não quiser abrir essa porta de comunicação, você pode fazer o download aqui dessas vacinas num pendrive, por exemplo, e atualizar aqui de forma automática. Claro, vai ter que colocar o pendrive dentro desse servidor, e aí uma tarefa vai baixar essas definições do pendrive e atualizar as máquinas conforme a necessidade. Tá? Agora, a integração que eu estava comentando aqui com a tela do operador, a gente consegue, via protocolo OPC ou esse protocolo 60870, enviar sinais de eventos direto para a tela do operador. Como funcionaria? A gente pode, por exemplo, definir um escopo de proteção. Então você coloca lá, por exemplo, você tem aqui duas máquinas na rede industrial, por exemplo, uma estação de operação e um servidor de escada. A gente consegue configurar, por exemplo, para que a máquina fique no status crítico, caso ela, por exemplo, o antivírus não esteja rodando, ela detectou um vírus, etc. E a gente consegue enviar esse sinal via esses dois protocolos direto para a tela aqui do supervisório. É claro que da parte aqui do supervisório vai ter que ser feita uma configuração, né, para receber essa informação, mas a gente pode dar um alerta aqui direto na tela do operador. Então, aparece lá, estação crítica, com situação crítica, por exemplo. E aí o operador consegue ligar para o administrador, e aí o administrador, sim, vai ter acesso à console e vai ver qual é o problema. Tá? O que faz a máquina ficar crítica, a gente define nas políticas de segurança. Ok? E aqui, novamente, né, o Security Center consegue enviar também informações para o sistema de RP e MES e para o sistema de CIEM, ou por e-mail ou via Syslog, tá? Para mandar esses eventos, esses alertas, porque não adianta você gerar os eventos e não ter acesso a essas informações, né, de forma prática, seja por e-mail ou por SMS é mais prático. Aí aqui falando só um pouco da nossa solução completa, tá? Então, onde cada solução se aplicaria. Na rede nível 0, claro, são equipamentos físicos, aqui não vai nada. Redes de nível 1 e de nível 2, a gente consegue oferecer a solução de hoje, que a gente comentou, Kix for Nodes e Kix for Networks, tá? Nas redes de nível 3, a gente consegue entrar com a nossa solução tradicional e a mesa console de gestão. E redes de nível 4, a gente já consegue entrar com a nossa proteção para e-mail, para gateways de internet e também com o nosso endpoint, tá? Então, como vocês podem ver, a gente tem o nosso portfólio consegue contemplar todos os níveis da rede industrial e da rede corporativa. Ok? Agora, seguindo um pouco, vamos falar da parte de awareness de treinamentos, tá? Que a gente não vai falar mais de produto.
falar um pouco dos desafios de segurança para o ambiente industrial. Tá? Então, qual é o problema? Tá? Quais são as ameaças atuais? Porque além das ameaças que possam vir pela internet, etc., a gente também tem um problema dos funcionários, ou seja, dos operadores, não estarem cientes dos ataques de hoje. Às vezes o pessoal fala, não precisa ter antivírus, não precisa ter proteção, porque não tem internet. Mas sabe que isso não é uma verdade. Hoje em dia, o fato de não ter internet não quer dizer que o equipamento está 100% seguro. Tá? Então, é importante você ter um treinamento para esse pessoal de IoT, pessoal de engenharia. Tá? E o que também falta muito é pessoal de segurança voltado para o ambiente industrial. Tá? Hoje, como por ser uma área nova, né, para o ambiente industrial, não tem muitas pessoas qualificadas no mercado. Aí falando um pouco aqui dos malwares acidentais que podem acontecer na rede industrial, tá? Demora para você implementação, porque você vai ter que ter uma solução específica, você vai ter que fazer ali uma política de segurança, e o maior problema é que no ambiente industrial, a gente tem que garantir a continuidade do processo. Então é complicado você parar, bloquear alguma coisa em detrimento da produção. Então, como se prevenir? Tá? O importante é você ter um treinamento de awareness, ou seja, um treinamento de conscientização para o pessoal de OT, tá? Mostrando casos da vida real de ameaças que já aconteceram, tá? Ameaças avançadas que podem afetar uma empresa e as melhores práticas no ambiente industrial, no ambiente de cybersecurity. Tá? E aí, você feito esse treinamento, é interessante você manter a atualização, ou seja, você manter o pessoal atualizado aí você pode já mandar materiais, tarefas adicionais, para o pessoal se manter atualizado e não esquecer do treinamento que foi ofertado. Aí falando um pouco dos treinamentos, tá? A gente consegue fornecer alguns pela Kaspersky, ou pela própria Kaspersky, ou em parceria também com a ITGX, tá? Então, por exemplo, um dos treinamentos que a gente consegue oferecer é um treinamento industrial avançado, tá? Na prática, de 2 dias, que pode envolver de 10 a 20 pessoas, tá? A gente consegue fornecer também mais esses outros 3 treinamentos, tá? O treinamento de cibersegurança industrial avançado. Aí aqui já tem outros treinamentos já mais na parte de penetration test ou de forense digital, específicos para o ambiente industrial, tá? Então é interessante porque às vezes você faz um teste de um treinamento de penetration test ou de forense mais voltado para TI, a gente sabe que para o ambiente de OT nem sempre se aplicam as mesmas regras. Então é importante você ter um treinamento específico para esse tipo de ambiente, tá? Então a gente consegue fornecer esses treinamentos também. E agora tem um produto muito interessante que a gente chama de KIPS, que é o Kaspersky Interactive Protection Simulator, que ele pode ser feito de 3 formas, tá? Pode ser feito através de um jogo mesmo, jogo no tabuleiro. Hoje em dia o mais prático é fazer de forma online, ou seja, através de um acesso à internet, ou através de cartas de jogo também, tá? E para que serve essa interação, esse módulo, esse KIPS, tá? Dentro dele a gente vai ter ali a parte de mensagens, ou seja, a gente vai ali envolver as pessoas para, por exemplo, ver notícias da indústria, assim, o que está acontecendo, ataques estão acontecendo. Depois a gente vai para a parte de ação mesmo, ou seja, você tomar ações baseadas nesse tipo de notícia ou de ataques. Depois a gente vai fazer o planejamento, tá? Do custo que você vai ter para implementar essas soluções de segurança, etc. Tá? Depois a gente vai fazer a parte de relatórios. E por último, você vai ter o resultado, e aí você vai ter se você teve lucro, se você teve prejuízo, se você teve uma ameaça que não foi corrigida, e etc. Então, esse treinamento de conscientização é muito importante, porque esse daqui é prático, porque pode ser feito de forma web, tá? É claro que a gente dá um treinamento de como usar a ferramenta, e vocês ficam com acesso a essa ferramenta por um tempo determinado, para treinar diversas áreas dentro da empresa, tá? Isso daqui é claro que você tem o KIPS voltado para a indústria, e o KIPS também voltado para o ambiente corporativo. Tá? Do ambiente industrial, a gente tem aqui esses 4 cenários. Tá? Tem um cenário especificamente para a área de energia, para a de água, óleo e gás e transporte. Tá?
Mas é claro que como cada área compartilha algumas particularidades, né, compartilha alguns cenários, então, mesmo que sua empresa não se adeque a esses 4 cenários, é importante fazer pelo menos alguns desses treinamentos para aumentar o nível de conscientização dos seus funcionários, okay? Dos operadores. Agora, para finalizar, tá? Esse slide aqui o Sérgio tinha até pedido, tá? Para falar cases, né? Então aqui são cases já globais, tá? Então vocês podem ver, a gente tem mais de 50 clientes já ao redor do mundo, tá? Os maiores casos são na Europa, mas e na Rússia, né? A nossa empresa, Kaspersky, ela é uma empresa europeia, então os maiores clientes estão lá nessa localidade, mas na região de APAC, ou seja, da Ásia e Pacífico, a gente já tem clientes, e aqui na América Latina também, tá? Na América Latina, a gente pode mencionar que a gente já tem clientes da área de metalurgia, tá? E em outras áreas, a gente está fazendo também já algumas provas de conceito, tá? Prova de conceito já vai na empresa de papel, a gente já está fazendo prova de conceito, na parte de energia também, tá? Então, assim, case a gente já tem, tá? Na toda a região, e a nível global também, então a empresa já tem conhecimento, já tem um know-how, independente do segmento de indústria que vocês possuem, tá? Então, qual que é o processo? Normalmente essa aqui é a apresentação técnica que a gente pode fazer aí on-site, ou pode fazer diretamente para o pessoal de TI e o pessoal de TA também, tá? É interessante envolver as duas áreas para a gente aumentar a parte de conscientização, saber que é importante você ter uma solução específica para o ambiente industrial. Depois a gente pode combinar uma prova de conceito, que pode ser feita ali no máximo uma semana, tá? Para vocês verem o produto funcionando. E aí depois vocês vão ter ali o resultado, vai ter um relatório, vai ter uma apresentação demonstrando mesmo as funcionalidades do nosso produto, ok? Então, por enquanto é isso, tá? Aí, Sérgio, acho que se você quiser pegar o controle de volta, vamos ver se temos aí algumas perguntas. Bem, obrigado, Graziane, obrigado a todos por estarem aqui com a gente e estamos abertos a perguntas aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor. Bem, de qualquer forma, nós estamos gravando essa apresentação, a gente vai disponibilizar a todos vocês o link para download do vídeo, também dos slides que o Graziani apresentou para a gente. E qualquer problema, qualquer questão que vocês queiram, a gente está disponível, né, para vocês falarem com a gente e agendar um dia, um bate-papo ou uma prova de conceito do produto. Estamos à disposição de vocês. Qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigado a todos e vamos então encerrando por aqui hoje.